Glória a Deus. Vamos lá? Todos encontraram já? Já está pronto? Então vamos ler então, vamos lá. Na época em que os juízes lideravam, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá foi viver com a sua mulher e com seus 2 filhos por algum tempo nas terras de Moabe. O homem se chamava Elimeleque e a sua mulher Noemi. Os seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e passaram a viver ali. Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou com 2 filhos. Estes se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Rute, depois de terem vivido lá por quase 10 anos. Morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sem os 2 filhos e sem o marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as 2 noras para a sua terra. Assim, ela partiu com as 2 noras do lugar onde morava, e juntas empreenderam o caminho rumo à terra de Judá. Então Noemi disse às suas noras: Vão, retornem cada uma de vocês para a casa da sua mãe, que o Senhor seja bondoso com vocês, como foram bondosas, cada qual com o seu marido e comigo. O Senhor conceda que cada uma encontre segurança no lar de outro marido. Em seguida, deu-lhes beijos de despedida. Elas, no entanto, começaram a chorar alto e disseram: Não, voltaremos com a senhora para junto do seu povo. Noemi, porém, disse: Voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Acham que eu ainda poderia ter filhos que pudessem se casar com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora. Estou velha demais para ter outro marido. Mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz a filhos, vocês esperariam até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, porque a mão do Senhor voltou-se contra mim. Novamente começaram a chorar alto. Depois Orfa deu um beijo de despedida na sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: Veja, a sua concunhada está voltando para o povo e para os deuses dela. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insista comigo para que te abandone e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde repousares, ali repousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o seu rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Então as 2 mulheres seguiram caminhando até chegar a Belém. Quando chegaram, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Ela, porém, respondeu: Não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou-se a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam de Noemi? O Senhor pôs-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Muito bem. Veja que esse texto, ele já começa narrando uma história um tanto quanto triste, difícil, não é? E em um momento muito complicado que essa família viveu. Mas é importante nós tentarmos extrair algumas lições que, é claro, a Bíblia sempre nos trará.
ensinamentos práticos, para que a gente coloque no dia a dia da nossa vida. É importante também a gente entender que a maneira como Deus fala, ou seja, Deus tratando com alguém, ainda que a voz não está sendo audível, ou não está escrito como Deus falou ou agiu, está claro que Deus tem o controle de todas as coisas. Portanto, a partir de uma história como essa, nós conseguimos extrair lições de como Deus trata, de como Deus age, de como Deus fala, a partir das minhas decisões, a partir de como eu lido com Deus, com a sua vontade ou com a sua palavra. O texto narra dizendo que houve fome em Belém de Judá. Belém de Judá, aqui, para quem não sabe, o termo Belém de Judá, ele significa a terra do pão. Ou seja, a terra do pão, faltou pão. A verdade, irmãos, é que nós precisamos entender o porquê que faltou pão na terra, que era a terra do pão. Quando nós olhamos para a Bíblia, todas as vezes que faltou pão, ou teve fome na terra, teve seca sobre a terra, isso é consequência dos pecados dos homens, consequência dos erros que os homens cometiam. Se nós formos para Deuteronômio 28, não precisa abrir, você pode anotar em algum lugar e depois consultar em casa. Deuteronômio 28 vai falar sobre as bênçãos do Senhor. Ele vai dizer: se atentamente ouvires a minha voz e obedeceres os meus mandamentos, o Senhor diz, você será abençoado. E ali ele classifica uma lista de bênçãos que segue o homem que obedece ao Senhor, que ama as suas leis, as suas vontades. A partir do versículo 15 do capítulo 28 de Deuteronômio, o Senhor também vai falar sobre as maldições que segue o homem que também lhe desobedece. Então é importante a gente entender que a falta da chuva, o gado morrendo, a falta do pão, tantas outras coisas que seguiriam o homem por causa da desobediência, também estava ali como princípio da vontade de Deus para a humanidade. É verdade também que Deus, dentre tantas as nações, Deus estabelece uma nação para ser a nação modelo para o mundo. A nação modelo para o mundo era Israel, era o povo que Deus chamou para ser o seu povo. E o povo de Deus, Deus deu a eles leis morais, leis civil, para que eles pudessem ser modelo para o resto do mundo, leis religiosas. O que Deus gostaria que as nações aprendessem é que existe um Criador, e esse Criador tem um padrão moral, tem um padrão religioso, tem um padrão civil para os homens, para mostrar para os homens que nós não somos obra do acaso, nós somos criados por um Deus que tem as suas vontades e sabe o que é melhor para nós.
E que na criação houve um problema. Qual o problema? O problema do pecado do homem, o pecado de Adão, que depois de ter cometido esse pecado, toda a raça humana ficou sujeita às consequências desse pecado. Não há um homem sequer que consegue se livrar do problema do pecado sozinho. O problema do pecado só é resolvido com Jesus. Só Jesus pode resolver. Pois João capítulo 1, e o versículo 29, a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus tira o pecado. Jesus veio para resolver o problema do pecado. Alguém vai dizer: pastor, mas eu não sou mau como o outro é. Eu não estou falando simplesmente da maldade em si. Eu estou falando do pecado que contaminou todo homem. Romanos 5, versículo 12. Se por um homem entrou o pecado no mundo. Por um homem. Qual homem? Adão. Se por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou por todos os homens. Nós não escolhemos nascer pecador ou não, nós nascemos. E para resolver o problema do pecado, só Jesus é quem poderia resolver. E Jesus resolveu como? Quando nós o reconhecemos como o nosso Cordeiro, o Cordeiro que tira o pecado. Agora observe que então, para o Senhor Deus mostrar para o homem que ele tinha um modelo, que ele tinha um padrão moral, que ele tinha um padrão para o homem, ele faz de uma nação, de um povo modelo para os outros. Mas esse povo que Deus escolheu para ser modelo, falhou demais. Assim como nós, muitas vezes, falhamos. Veja que não é o ideal, não é a vontade de Deus que nós falhemos, mas muitas vezes nós falhamos. E nós precisamos achar como resolver o problema também das nossas falhas, porque a vontade de Deus é que nós andemos em santidade. Essa é a vontade de Deus. O que eu quero dizer é que por causa dos pecados, havia uma consequência que vinha sobre a nação. Para haver a fome na terra, era necessário uma desobediência. E, portanto, eu concluo dizendo que a fome na terra do pão, a fome em Belém de Judá, poderia sim ser por causa da desobediência da nação. Agora observe que porque houve fome na terra, a Bíblia diz que Elimeleque, o nome Elimeleque, significa Deus é o meu rei, Deus é o meu Senhor. Elimeleque pegou a sua família, ele tinha uma esposa por nome de Noemi, o nome Noemi significa bela, bonita. 2 filhos também ele tinha. Um se chamava Malom e o outro se chamava Quilion. Que nome feio, né, irmãos? Elimeleque já é feio, mas dá para engolir. Mas Malom e Quilion, eu não colocaria o nome desses nos meus filhos. E o significado do nome, pior ainda. Sabe o que significava Malom? Fraco. Como é que você bota o nome no filho de fraco? Qual é o significado do nome? Como é o nome do teu filho? Malom. Significa fraco. O sangue de Jesus tem poder, irmão? E o pior. E o nome do outro? Quilion. Meu Deus. E o que significa Quilion? Não quero saber, irmão. Definhando. Como é o nome do significado do primeiro? Fraco. E do segundo? Definhando. Como é que a gente bota o nome no filho desse jeito? Um é fraco e o outro estava definhando. Gente, Deus tem misericórdia.
E quando houve fome na terra, a Bíblia diz que Elimeleque, que tinha Deus como rei, Deus como Senhor, não consultou a Deus. É um problema isso, né, irmãos? A gente saber que Ele é o nosso Senhor, saber que Ele é rei, saber que Ele é criador, mas quando nós tomarmos decisões, nós não inserimos Deus, não consultamos a Deus, para Ele saber qual é a sua vontade para nós. Portanto, a Bíblia diz que Elimeleque pegou a sua família e foi para uma terra distante, a terra, irmãos, foi para a terra dos inimigos. Eles foram para as terras dos inimigos. A pergunta que eu fiz é que, assim, houve fome na terra do pão. Belém de Judá, houve fome. Mas na terra dos inimigos tinha comida. Já parou para pensar nisso? Já parou para analisar dessa forma? Por que está havendo fome aqui? E fome aqui, eu quero que você entenda, na nossa vida aplicando, nem sempre a fome aqui é a fome da comida. Nem sempre falta o arroz, o feijão, a carne, o ovo, a salada. Não está faltando comida, pastor, eu tenho comida, mas é a falta de alguma coisa. É a falta da paz dentro do lar. É a falta da comunhão com a família. É a falta da alegria, do prazer de viver. É falta de alguma coisa ali. É a necessidade. A Bíblia diz que eles saíram e foram para as terras de Moabe, para as terras dos moabitas. Sabe quem são os moabitas, irmãos? Como nasceu a nação dos moabitas? Gênesis capítulo 19, versículo 30, se não me falha a memória. A Bíblia vai dizer que os moabitas vieram de um incesto. Ló com a sua filha mais velha. De um incesto nasceram os moabitas. Com a mais velha veio os moabitas. E o incesto com a mais nova, sim, relacionamento do pai com a filha. Nasceram os amonitas, que eram rivais ferrenhos do povo de Deus, do povo de Israel. Eu poderia falar sobre isso aqui pelo menos uns 20 minutos para você entender, mas eu quero correr só para você compreender o que eu estou dizendo. Ló, que era sobrinho de Abraão, saiu chamado por Deus junto com Abraão, dentro de uma promessa que Deus deu para Abraão. De um pecado, de um incesto, sai um povo que se torna rival do povo que Deus chamou. E esse povo se tornou um rival ferrenho do povo de Deus. Irmãos, como é que alguém sai da terra do pão e vai para a terra um dos seus piores inimigos, porque lá tem comida? A pergunta que se faz é: uma pessoa dessa está confiando em Deus? Uma pessoa dessa de fato está compreendendo que Deus está no controle da casa dele, e Deus está no controle da família dele? Ah, irmãos, eu pensaria na hora, eu faria uma análise na hora. Por que o meu maior inimigo, o maior inimigo do povo que Deus chamou, tem pão e eu não tenho? Há um problema comigo que Deus quer tratar. Há um problema comigo que Deus quer resolver. Mas não, eu saio, tomo uma decisão e vou para as terras do meu inimigo, comer no prato do meu inimigo. Olha, irmãos, e a Bíblia diz que eles ficaram ali por volta de 10 anos. Eles começaram a fazer planos para viver ali. Por quê, pastor? Porque o tal do fraco e o definhano arrumaram mulher para casar lá. Agora, será que eles não conheciam? Será, irmãos, que eles não conheciam Deuteronômio 7:3? O que diz Deuteronômio 7:3?
A Bíblia diz que Deus havia determinado uma lei direta de Deus, dizendo: eu não quero que as suas filhas e os seus filhos casem-se com outras mulheres estrangeiras. Por quê? Porque de outra forma essas mulheres fará com que os seus filhos se desviem. Então quer dizer, eu tomo uma decisão de sair da casa do pão, Belém de Judá, e ir para a terra dos meus piores inimigos. E o pior, eu faço tudo isso sem consultar a Deus, sem buscar a vontade de Deus, sem enxergar de fato o que Deus gostaria de tratar comigo dentro daquela crise, dentro daquele problema que está acontecendo. E pior, quando eu chego lá, eu ainda faço planos para me estabelecer ali a minha vida. Eu dou os meus filhos em casamento com as filhas dos moabitas, e isso era uma lei direta de Deus. Não faça. Não faça. Irmãos, a Bíblia diz que eles ficaram 10 anos lá, e os desastres, os problemas começam a aparecer. Morre Elimeleque. Noemi fica viúva. Mas vamos lá, vamos continuar. Afinal de contas, isso acontece com todo mundo. Vamos seguir a vida. Aí daqui a pouco o fraco morre também, o Malom. Aí o Malom morreu. Aí Noemi está: poxa vida, depois que nós viemos para cá, os nossos filhos casaram, está ficando difícil. O Malom morreu. Aí daqui a pouco, Quilion também morre. O definhando acabou de definhar. Morreu de vez. E aí Noemi olha e fala: meu Deus, o que está acontecendo? Começa a olhar e fala para ela: tem alguma coisa que está errado. Será que nós conseguimos às vezes fazer essas avaliações? Mas será que nós conseguimos fazer essas avaliações só quando a coisa realmente fica muito ruim? Só quando aperta mesmo? Ou será que nós conseguimos fazer uma avaliação baseada no que a palavra de Deus diz? Na direção de Deus? Olha, está difícil agora, mas nós servimos a um Deus que tem o controle nas suas mãos. Nós servimos a um Deus que, se faltar o pão e nós clamarmos a Ele, lá em Deuteronômio 28 vai dizer: se ouvirmos a sua voz, Ele vai abençoar. Nós seremos benditos no campo, seremos benditos na cidade. Ele vai nos rodear de bênção. Tem alguma coisa errada acontecendo e que nós precisamos ir consultar o Senhor. Mas não, nós fazemos às vezes essa reflexão só quando as coisas se tornam cada dia piores, quando realmente aperta mesmo. E aí quando a coisa apertou mesmo, irmão, que não tem mais marido, não tem mais filhos, só sobraram as noras. E olha o nome das noras: Ruth e Orfa. Ruth, significado do nome de Ruth: amiga, amizade. Significado do nome Orfa: pescoço duro. Quem está comigo aqui, diga amém. Noemi fala assim: olha, o Senhor tem me trazido muitas maldições, eu vou voltar para a minha terra. Ela ouviu que Deus estava mandando comida, estava mandando pão lá na terra. Ela falou: eu vou voltar. Irmãos, a vida da mulher era baseado na fome, no pão que ela podia comer. Mas Jesus mostrou para nós como que nós temos que aprender a viver a nossa vida. Pois nem só de pão vai viver o homem, irmãos, mas da palavra que sai da boca de Deus. Eu estou com fome, então eu vou fazer alguma coisa, mesmo que eu tenha que ferir um princípio bíblico, eu vou precisar comer. Fico com fome. Mas eu preciso fazer alguma coisa para trazer recurso para dentro da minha casa, ainda que assim eu tenho que pagar suborno. Fique com fome. Há um Deus no céu que Ele é o dono do ouro e da prata. Há um Deus no céu que Ele abre porta onde não tem.
Há um Deus no céu que Ele diz assim, ó: se você plantar, você pode colher 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Basta você simplesmente ouvir a voz e obedecer. O Senhor vai ser fiel para cumprir com a palavra dEle. Então não se amolde aos padrões do mundo. Romanos capítulo 12: não vos conformeis com esse mundo. Não vos conformeis, a palavra conformar ali, ela dá o sentido de não se torne igual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como que eu vou renovando o meu entendimento? Através do conhecimento da palavra de Deus. Você está aqui hoje? Quantos estão ouvindo a mensagem da palavra? A palavra de Deus é conhecimento para mim e para você. E à medida que eu absorvo, à medida que eu recebo o conhecimento, a informação, isso para mim agora se torna algo pessoal. E aí eu vou tomar decisões baseado naquilo que eu conheço pela palavra de Deus. E essa palavra, ela transforma o meu entendimento. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E qual é o objetivo disso, pastor? Para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu pergunto para você: você acha que a vontade de Deus, ela é boa? Sim ou não? Ela é perfeita? Ela é agradável? Irmãos, tudo aquilo que eu falei, perfeito, bom e agradável, aos nossos olhos pode ser algo maravilhoso, mas aos olhos de Deus é muito mais do que eu possa imaginar. Então quando Deus está dizendo: se vocês não se moldarem aos padrões do mundo, mas renovarem os vossos entendimentos, vocês experimentarão a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí você vai ver que aquilo que era para dar errado, não dá, vai dar certo, porque a vontade soberana de Deus vai estabelecer na sua vida. A porta que iria se fechar, ela se escancara cada vez mais, ela se abre cada vez mais, e ainda que ela se feche, o Senhor, Ele tem portas muito maiores para abrir, porque Ele tem uma vontade sobre a tua vida. Por favor, por um minuto, levante as suas mãos. Deixa as suas mãos levantadas por um minuto. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Se você tem ouvido esta palavra, se você tem recebido essa mensagem, eu quero profetizar sobre a sua vida. Segundo a tua obediência e baseado nesta palavra, o Senhor tem uma vontade soberana sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, que ele vai começar a se cumprir a partir de hoje. Comece hoje a desfrutar daquilo que Deus tem preparado para você. Oh, irmãos, como eu amo viver a vontade de Deus. A vontade de Deus, a vontade soberana de Deus. E ela volta. E quando ela volta, ela diz: minhas filhas, para as noras. Ela diz para as noras: minhas filhas, eu vou para a minha terra de novo. Vamos nos despedir. E vocês voltem. Voltem vocês, porque eu já estou velha demais. E eu não posso dar mais filhos para vocês. Eu achei interessante essa palavra de Noemi. Noemi, pelo menos, ela começou a ser um pouco mais coerente. Passou-se os anos. Ela ficou velha. Ela envelheceu. E ela sabia que ela não precisava mais se preocupar com marido. Tem algumas irmãs que precisavam aprender um pouco com Noemi nesse ponto aqui. E às vezes já está velhinha. E aí vai ficando velhinha. E não só as irmãs, mas os irmãos também. Vai ficando velhinho. Está ficando velhinho, pastor, mas eu ainda estou pensando em casar.
Eu não sei se vai ser bênção esse casamento, mas eu estou dizendo. Noemi está dizendo assim: eu já estou velha, e eu não vou dar mais filho, não. E ainda que eu casasse essa noite, não sei, vocês não me esperariam. Mas ela está dizendo: eu não estou nem me preocupando mais com isso. Mas é só um pensamento, meu irmão. Você pode casar quando quiser. Só que quando as mulheres, as noras, elas ouvem isso, elas dizem: não, nós iremos com você. No primeiro momento. Mas depois a órfã significa o que mesmo o nome dela? Pescoço duro. Não se inclina de jeito nenhum. Eu acho que o Quilion, não sei se era com ela que ele estava casado, mas se fosse qualquer um dos dois, o fraco ou o defiano, que tivesse casado com essa órfã, ele estava enroscado. Porque ele falava assim: olha, o meu Deus ensina que as mulheres têm que ser submissas aos vossos maridos. E ela falava assim: o teu Deus, o meu não. Pescoço duro. Ela não baixava a guarda, irmão. Mas eu não sei nem por que eu estou falando isso aqui, porque aqui não tem mulher assim. Não tem. Só as mulheres crentes aí dão glória a Deus. Eu não sei nem para que eu estou falando isso. Mas vai que tem uma só, né? Precisa ouvir, de repente. Pescoço duro, órfã. O marido fala: minha filha, vamos fazer assim. Ops, ei, para. Deixa esse negócio de lado. E aí ele: sim, senhora. Vamos pular essa parte, irmão. Mas sobrou uma nora. E a nora que sobrou é a nora amiga. Aquela que representa a amizade. Irmãos, escute uma coisa que eu vou lhe dizer. Deus tem o controle de tudo. Nos piores momentos da nossa vida, nos momentos mais difíceis da nossa vida, pode ter certeza, Deus sempre vai preparar um amigo. Deus sempre vai preparar uma Ruth, amiga, amigo, amizade. Alguém que fala assim: eu vou continuar, eu não vou abandonar agora, eu não vou deixar, eu não vou embora, eu vou permanecer firme, eu vou continuar fiel, eu vou continuar aqui. Eu estava quando tudo estava bem, eu estava quando vocês vieram de Belém de Judá, e vocês vieram com a mão cheia, vocês vieram ricos de Belém de Judá. Eu desfrutei dos melhores momentos com vocês. Agora que vocês estão pobres, agora que não tem mais filho, agora que não tem mais marido, só tem uma mulher decepcionada, eu vou largar? Não, eu vou ser amiga, eu vou fazer jus ao meu nome, eu vou continuar aqui. E ela continua, mas o segredo, irmão, o segredo é que ela vai dizer, sabe o que ela vai falar? Ela vai dizer assim: a outra, a órfã, pescoço duro, voltou para os deuses dos amonitas, dos moabitas, que eram muitos deuses, que Deus abominava, imagens de escultura, que Deus abominava. Mas Ruth, ela vai declarar algo. Ela vai dizer assim: a partir de hoje. Ela não se converteu quando casou com os filhos de Noemi. Não, ela se converteu quando Ruth decidiu vir embora. E ela disse assim: a partir de agora, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. E aonde você morrer, eu morro. Onde você dormir, eu durmo. O que você comer, eu como. Ela está se convertendo ali agora. Ela está olhando e dizendo assim: ó, eu vou com você, e a partir de hoje eu faço um pacto de fazer parte deste povo. Eu vou fazer parte deste povo. Mas Ruth era uma moabita. A Bíblia vai chamar de gentia, uma mulher gentia, ou seja, que não era gente para eles, né? Não era uma judia, não fazia parte do povo escolhido. Mas quando alguém quisesse fazer parte desse povo, ele poderia, desde que ele fizesse esse juramento.
e entrasse dentro dos padrões de Deus para aquela nação, para aquele povo. E ela fez esse pacto. Ela disse: o teu Deus a partir de agora será o meu Deus. Eu só terei um Deus na minha vida e não vários deuses. Ela faz esse pacto, irmãos, e elas voltam, e elas chegam ali. Quando elas chegam ali na terra, a Bíblia diz que era o tempo da cega. Ela chega no tempo certo. Esse capítulo 1 é o capítulo de Ruth, irmãos. Ele mostra o capítulo do sofrimento, o capítulo da dificuldade. Mas o capítulo 2 é o capítulo da provisão, é o capítulo da esperança, é o capítulo do trabalhar de Deus. Estou correndo aqui para mim não ficar cansativo, mas só para você entender. Quando elas chegam lá, a Bíblia diz que a Ruth, ela foi colher espigas, porque ela era uma mulher nova. A Noemi, velha, ficou em casa. Quem aqui cuida da sogra? Vou falar de novo que cortou. Quem aqui que cuida da sogra? Não, vou melhorar. Qual é a nora que cuida da sogra? Vocês estão aí, não? A nora foi trabalhar fora para trazer comida para a sogra que está velha. Qual que é o mandamento com promessa? Honrar o pai e a mãe. A sogra e o sogro também, que é o pai e a mãe da sua esposa ou do seu esposo. Quem está aqui? Ruth, novinha, irmão. Mas ela não era patricinha, não. Ela ia para a roça, pegar no cabo da enxada, irmão. Ela falou assim: eu vou lá trazer comida. Fica aqui, minha sogra. Eu vou lá. Igual as noras de hoje. Igualzinho, eu não sei nem porque eu estou falando isso. Porque aqui, irmãos, as noras convidam as sogras todos os domingos para ir almoçar comida feita por ela. É ou não é? Eu sei. Claro que eu sei. Mas deixa eu te dizer, se você não fazia isso, comece a fazer. Se você não fazia isso, comece a fazer. Comece a ficar mais perto da tua mãe e do teu pai. Comece a ficar mais perto do teu sogro, da tua sogra. Comece a ficar mais perto da tua nora, do teu genro. Comece a ficar mais perto, sabe por quê? Porque no momento das crises, é a família que sobra. É a família que sobra. Escute o que eu vou te dizer. E ela vai para o campo, irmão, e começa a colher. E daqui a pouco, ela vai para o campo de um homem chamado Boaz. E quando ela chega lá, estou partindo para o final. Quando ela chega no campo que começa a colher, todo mundo já sabia quem era Ruth. Ruth era a nora de Noemi. Passou por aquela situação terrível. Todo mundo já conhecia a vida de Ruth. Mas quando ela chegou no campo, que Boaz viu ela colhendo, Boaz chamou os seus servos e começou a dizer: olha, não mexa com essa moça não, e deixa ela colher sossegada aí, e em vez em quando pega umas espigas e deixa cair do teu cesto algumas espigas, para que ela colha, para que ela pegue e leve para casa. Porque para quem não sabe, irmãos, havia uma lei de Deus, e a lei era essa: quando uma pessoa fosse colher, quando ela estivesse colhendo, e uma espiga que ela pegou na mão, essa espiga caiu no chão, ele não podia pegar mais do chão, porque era Deus providenciando alimento para o estrangeiro que vinha com fome. Então Deus já havia dito: se cair, não pega. Deixa alguém que vem atrás, é porque alguém está com fome, alguém vai vir e vai pegar. E aí ela andava. Aí Boaz aproveitou a lei de Deus para abençoar mais ainda. Ele não somente falou se cair, ele falou: deixa cair. Deixa cair. Para quê? Para ela pegar. Eu quero abençoar essa menina aí. Eu quero abençoar a vida dela. E a Bíblia diz, irmãos, que ela colheu, mas colheu tanto. Ela até comeu com Boaz ali, irmãos. Sabe, ela passou um dia abençoadíssimo. Quando ela chega em casa, com aquele monte
te alimento. A sogra pergunta: onde você colheu hoje? E ela disse: encontrei um homem muito bom. Como é o nome dele? Boaz. E a Noemi olha para ela e fala assim: Deus está sendo bom conosco, porque esse homem é um parente próximo meu, e ele é um parente resgatador. Sabe o que é um parente resgatador? Aquelas mulheres, Noemi, quando saiu, deixou terras lá, e as terras dela só poderia ser restituída para ela se ela tivesse alguém que resgatasse de volta os seus bens. Resgatasse os seus bens. E para resgatar os bens, se o marido morreu, se os filhos morreram, precisava ser um parente próximo. Senão elas teriam as terras, mas não tinham direito sobre as terras mais. Veja, e quando ela vê que Boaz era um parente próximo, e ele era um resgatador, e o sentido de resgatador aqui, irmãos, é o mesmo sentido de resgatador de Jó 25:19, se não me falha a memória. Bem sei eu que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Quando ele diz, eu tenho certeza que ele vai de alguma forma me resgatar, me ajudar, é o mesmo sentido aqui. É o mesmo sentido da palavra. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, esse homem aí é uma solução de Deus para dar para nós de novo uma vida digna, um recomeço, para nós começarmos do zero, pegarmos aquilo que é meu e darmos a volta por cima. É esse homem, eu tenho certeza que esse homem é Deus se revelando com bondade para conosco de novo. Sabe o que eu quero dizer para você? A nossa vida é assim, irmãos. Quando nós não entendemos que nós precisamos consultar a Deus em nossas decisões, nós vamos cair nessas armadilhas. A partir de hoje, em nome de Jesus, aprenda a tomar decisões acertadas. Aprenda a fazer a coisa certa. Consulte a vontade de Deus. Pastor, eu não sei qual é a vontade de Deus. Então converse com alguém que sabe qual é a vontade de Deus. Dentro daquilo que você vai fazer, a decisão que você vai precisar tomar, o que Deus pensa sobre aquilo, o que a Bíblia fala sobre aquilo. Mas escute, irmãos, preste bastante atenção. Quando nós tomamos decisões sem consultar a Deus, nós entramos em um ciclo inevitável. A desobediência, ela vai gerar decisões erradas. Porque eu desobedeço, eu tenho fome. A fome me leva a tomar decisões. E aí eu vou comer na terra dos meus inimigos. E as minhas decisões erradas gera morte, gera fracasso, gera decadências, gera decepções. As decepções gera perdas, morte espiritual, abandono. E o final de tudo é enxergar onde eu caí e voltar. É um ciclo inevitável. A desobediência leva à fome, a fome leva a decisões erradas, as decisões erradas levam a perdas, as perdas vai me levar a reconhecer que eu deveria ter consultado a Deus. É um ciclo. E eu vou cair. Isso aconteceu com o filho pródigo. Quando ele volta, quando ele cai em si, ele vai entender como na casa do pai tem tanto pão, e ele estava ali morrendo de fome. Pegou tudo que tinha, gastou tudo que tinha. Mas escute, quando nós tomamos uma decisão de se levantar, Deus tem o controle da história, e aí Ele cria situações, Ele prepara caminhos, Ele cria meios. Eu estou pregando e o Espírito Santo está falando comigo. Fala mais sobre isso, fala mais sobre isso, fala mais sobre isso, porque tem alguém aqui nessa noite que está precisando ouvir isso.
está precisando ouvir exatamente essa parte da mensagem. Deus está falando especificamente para alguém agora. Deus está falando, o teu coração queima enquanto eu falo. Chegou o momento de você olhar para tudo e dizer: eu vim até aqui sozinho, eu vim até aqui sozinha, eu tenho tomado decisões e as minhas decisões me trouxe até aqui, mas essa palavra falou comigo, essa palavra queimou no meu coração, e o Senhor está dizendo: se houver arrependimento agora, se houver uma necessidade de reconhecer Deus e dizer: eu sei que o Senhor tem o controle, o Senhor me manda eu te dizer, Ele começa a aparelhar os caminhos novos para você a partir de hoje. Há um caminho preparado por Deus para alguém que está se arrependendo e está voltando para a casa do pão. Alguém que olha e diz assim: eu andei sem Deus até agora, eu andei baseado nas minhas decisões, eu andei baseado no que eu acreditava, mas a partir de hoje eu vou fazer como Noemi, eu vou me levantar e vou voltar para a terra do pão. Eu vou fazer como Ruth, eu vou dizer: a partir de hoje esse Deus será o meu Deus e eu vou lhe obedecer, eu vou andar segundo a tua vontade. Tenha certeza do que eu estou lhe dizendo. Decisões acertadas leva a um caminho excelente, a um caminho novo, a um caminho próspero, a um caminho de reviravoltas, a um caminho de recomeço, a um caminho de sucesso. Já era para você ter dado glória a Deus, porque eu estou profetizando sobre a sua vida. E a Bíblia diz, já é 9 horas? 9? Jesus. Fica de pé para parecer que está acabando, vai. Eu queria ir até as 9. Mas deixa eu te dizer, a Bíblia diz, atenção, 5 minutos eu encerro. A Bíblia diz que Noemi disse para ela assim: ele é um remidor. E ela cria uma situação, irmãos. Ela cria uma situação para Ruth se aproximar mais de Boaz. Ela diz assim: ó, hoje à noite, depois da cega, eles têm uns costumes. Ele tem um costume de beber um pouquinho. Eles bebem um pouco. Depois que eles cegam ali, eles bebem um pouquinho. E depois que ele tiver bebido, e depois que ele tiver alegre, olha, cana brava, o Boaz. O Boaz bebia para ficar alegre mesmo. A Bíblia que diz. E ele bebeu, irmão. E quando ele bebeu, foi dormir. Ele dormia lá mesmo, no celeiro, lá onde estavam os grãos. Dormia lá, deitou. Ela disse assim: quando ele deitar para dormir, vai lá quietinho, quietinha, deita nos pés dele. Olha para o teu irmão e diga: não é em cima não, é no pé. Pastor, o que significa no pé? Não sei, irmão, é o pé. É só o pé. Tem gente que tem, né, essa coisa. Pastor, eu queria saber o significado não sei, só está lá falando que é no pé. Deitou no pé. E o pior, irmão, a Bíblia diz que Noemi falou para ela: toma um banho, passa os seus melhores perfumes, fica cheirosa. Cheirosa para ele. Olha, irmãos, mas ele trabalhou o dia todo e a Bíblia não diz que ele passou perfume nem tomou banho. E ela falou: deita no pé. Eu ia falar: no pé? O homem bebeu, trabalhou o dia todo no duro. Imagina o chulé que esse homem não ia estar. Mas é já para você aprender a lidar no dia a dia, irmão. Quando o homem fala assim: ô minha filha, corta minha unha aqui. Aí ela fala assim: esse pé aí é para você já aprender. É lógico que ele vai ter tomado banho, vai ter passado ali um cremezinho no pé. Só que não, né, irmão? Mas tudo bem, vamos lá. Aí a Bíblia diz, irmãos, que ela fez exatamente o que a sogra disse. A Bíblia diz que ele acordou de madrugada, assustou com a mulher deitada nos pés. E quando ele levantou e falou: quem é você? Ela disse: eu sou Ruth, você é remidor, meu remidor. E a Bíblia diz
Ela falou assim: estenda para mim a sua capa, como sinal de que você me aceita, se compromete de me aceitar como sua mulher, e venha redimir a minha família, a família da minha sogra. E a Bíblia diz que ele estendeu sobre ela a capa. Eu encerro. A mulher, ela era estrangeira, moabita. A mulher moabita aqui, irmãos, ela é a representação da igreja. Tem o tipo e o antítipo. O tipo é a igreja, o antítipo é a Ruth. Boaz é o antítipo de Cristo. Ou seja, Boaz representa Cristo. Então Cristo é a representação de Boaz. Ele está dizendo: eu vou redimir você, eu vou aceitar a estrangeira. Ela era estrangeira. E por que é estrangeira? Por que representa a igreja? Porque nós somos os estrangeiros. Nós não éramos povo, mas nós nos tornamos povo, porque Cristo também nos redimiu. Escute, eu encerro. Escute. E ele estendeu a capa sobre ela. E parece que eu vejo em João, se não me falha, no capítulo 19. A Bíblia diz: quando Jesus está na cruz, ele está na cruz, está sendo crucificado na cruz. A Bíblia diz que tem alguns homens ali lançando sorte sobre o seu manto. O que é aquilo, pastor? Aquilo nada mais é do que a capa de Boaz, dizendo assim: ó, eu vou redimir vocês, pega a minha capa. É a representação de que Cristo também, ele deu a sua capa para nos redimir. Sabe o que eu quero dizer? Que hoje nós temos uma esperança. Nós não vamos terminar nas terras dos moabitas. Nós não vamos terminar a vida frustrados. Nós não vamos terminar a vida órfãos. Não, porque nós temos o Deus dos Salmos 68, o Deus que é pai das viúvas, e o Deus que ajuda os órfãos e os necessitados. Sabe o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que tem um Deus, e Ele tomou a mim e a você como filhos. Nós somos filhos. Outrora nós não éramos filhos, mas a Bíblia diz: mas todos quantos os receberam. Deixa eu explicar. Para aqueles que recebem a Cristo, para aqueles que confessam a Jesus como Senhor, como seu Salvador pessoal, a Bíblia diz: para todos aqueles que os receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós fomos adotados, nós éramos moabitas, nós éramos estrangeiros, nós estávamos em terras distantes, mas o Senhor estendeu a sua capa para nós e nos redimiu e disse: vinde, benditos de meu Pai, para o gozo que está preparado desde a fundação dos séculos. Só aqueles que já são filhos, só aqueles que já receberam o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. Levante as suas mãos, eu te dou um minuto para louvá-lo, eu te dou um minuto para adorá-lo, eu te dou um minuto para dizer: glória a Deus, glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o nome. Isso, vai, adore. Ei, alabachora e bacalabá. Ei, alamandoquiada, ei, alabacalabaia. Eu te dou um minuto para adorar. Vai, adore, abre a sua boca, fale palavras de amor para Ele, fala palavras de gratidão para Ele.